Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido do porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Irmão, olha aqui, não vou parar não. Quando uma pessoa não crente fala para você o que foi que você fez, você pode dar uma parada na vida. Se o não crente, amado, chega para você amanhã no seu trabalho: e aí, como que foi o culto? Não, não fui. E ele fala assim: você não foi? Ou ele fala assim: você não assistiu nem pelo online. Amado, para, que tem alguma coisa aí, que Deus está usando uma pessoa que não é profeta, não é da casa de Deus, para te dar um alerta. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Então vamos lá, segue aí, ó. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até aqui, texto longo, mas um texto que retrata muitas realidades. A realidade de fugir, que é o tema aqui hoje, pare de fugir, mas também retrata a realidade que Deus não abre mão de nós. Obrigado pelo amém. Isso prova que tem muitos que estão fugindo, mas também prova que Deus não abre mão de nós. Claro, porque se esse texto parasse com Jonas morrendo, nós iríamos estar falando: gente, cuidado, se você fugir, pode ser que não dê tempo. Mas o texto não para com Jonas morrendo.
O texto para com Jonas se entregando. Mas ele está se entregando por algo que Deus não entregou. Às vezes as pessoas elas têm dificuldade de voltar para o caminho, porque elas pensam que Deus abriu mão. E aí você vai ter que entender uma coisa. Um ser humano não muda a tua vida. Uma pessoa, ela pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Mas se você confiar que a felicidade, que aquela porta, que aquele milagre está na vida de alguém, você vai se frustrar muito fácil. Você vai desistir muito fácil das coisas. Porque nós temos uma tendência de depositar em alguém a confiança que deveríamos estar depositando em Deus. Tem alguém aí ou não? E quando a gente deposita essa confiança no homem, a gente fica entregue à sorte, a gente fica entregue a muitas coisas que não são sustentáveis, que podem não dirigir você na hora da crise, na hora da tempestade, que podem influenciar você negativamente quando Deus quiser ter um alinhamento com você. Por quê? Porque você confia em alguém, aquele alguém te decepciona, e você, ao invés de pelo menos agora focar só em Jesus, você desiste de Jesus porque alguém te decepcionou, porque alguém deixou você, porque alguém não acreditou em você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se não tiver ninguém para acreditar, Deus vai preparar um peixe para te levar para o centro da vontade dele. Tem alguém aí ou não? Eu não sei qual é o peixe, eu sei quais são os meus. Deus já preparou peixes na minha vida. Deus já preparou, Deus já preparou peixes para me pegar e falar, não, esse aí não é o que eu quero de você, eu vou te levar para um lugar. E às vezes a gente tem a falsa impressão de que por pensar ou querer não desobedecer a Deus, não significa que possamos tomar um caminho errado. Você querendo obedecer a Deus, você pode tomar um caminho errado. Por quê? Eu lembro daquele menino chamado Samuel. Alguém lembra do profeta Samuel? Não? Alguém lembra ou não? Ele era uma criança. Ele ouviu Deus, mas ele achou que era o profeta Eli. Agora tem gente que está ouvindo o profeta Eli e está pensando que é Deus. Eu prefiro ouvir Deus e pensar que é alguém, do que ouvir alguém e pensar que é Deus. Sabe por quê? Porque Deus insistiu 3 vezes com ele. Deus não abriu mão dele. Eu acredito que tem coisas na minha e na sua vida que enquanto a gente fugir não resolve. Eu entendo um pouco nisso aqui, sabe o que eu entendo? Olha que doideira. Quem era o profeta Jonas? Servo de Deus, ele mesmo disse, sou hebreu, servo de Deus, sirvo a Jesus, sirvo a Deus, né? Conheço Deus, sou um pregador das boas novas, porque Deus mandou ele lá pregar. O problema é que aonde ele ia pregar, era um lugar que as pessoas rejeitavam Deus. E pior, matavam os profetas que iam em nome de Deus. Então veja só, nós não vamos brilhar só no nosso meio. É uma coisa que a gente tem que ficar um pouco atento. Todo cristão, depois de 2, 3 anos, é comprovado. Ele fica isolado do mundo. Glória a Deus. Isolado do mundo o quê? Do sistema, dos valores, das propostas. Só que não é só isso. Ele se isola das pessoas sem Deus. Ele não cumpre o papel dele aonde ele está. Ele não tem mais relacionamento, eu não estou falando relacionamento profundo, ele não tem mais relacionamento nos ambientes sociais com ninguém para falar de Deus. Ah não, porque ninguém quer saber nada com Deus. Mas e se alguém pensasse assim há 100 anos atrás? Ou todo mundo pensasse assim, nós não seríamos alcançados. Se 100% das pessoas que receberam o Evangelho há 100 anos atrás pensassem assim, nós seríamos os ninivitas de hoje. Não, esse povo não quer saber de Deus não, esse povo quer saber de pular carnaval, esse povo quer saber de usar droga, de encher a cara, de sair com mulher, de sair com homem, não quer saber de nada não. Esse é o país do carnaval. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Lá ninguém quer saber nada de pastor, ninguém quer saber nada de Bíblia, ninguém quer saber nada de nada. Você para com isso, aí não tem nada a ver. Aí Deus vai mandando missionários. Há 150 anos atrás, profetas foram enviados para cá. Há 100 anos atrás, profetas foram enviados para cá. O que eu e você desfrutamos,
hoje é fruto de 100, 150 anos de pessoas que desembarcaram nesse país. Posso ouvir um amém? E por causa deles o evangelho chegou até a gente. Posso ouvir um amém? Agora, será que se em um ano cada cristão ganhasse uma pessoa para Jesus de 30%, nós não dobraríamos para 60%? Agora, por que será que não acontece isso? Por que tantos cristãos entram ano e saem ano, eles não evangelizam, eles não falam do amor de Deus, eles não convidam ninguém? Hoje nós temos aí o advento da internet, ele nem compartilha nada, porque muitos, sem perceber, estão igualzinho Jonas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente não está conseguindo nem ir na rede social. Será que a sua rede social, ela está glorificando Jesus? Ela tem um compartilhamento de algo que edifique? Ou você está ficando aquele politicamente correto? Porque aqui não é de falar de Jesus, ali não pode falar de Jesus, aqui não pode tratar as coisas de Deus. Eu acho que todo mundo tem a liberdade. E a gente vai ficando assim, ó, na escola não pode falar porque não sei o quê. Ali no trabalho não pode falar porque meu patrão não deixa. Ali no vizinho não pode porque eu já ouvi falar que ele não gosta de crente. E a gente vai ficando uma geração que vamos passando por tempestades, enquanto não estivermos alinhados com a vontade de Deus. E muitas vezes alinhado com a vontade de Deus, pense comigo, é questão de uma alma. Uma alma. O Jonas, ele estava indo para uma cidade de 120 mil habitantes, e mesmo assim não tinha valor nenhum para ele. E o interessante é que ele sabia que se ele fosse lá e pregasse o evangelho, pessoas se salvariam. Se ele fosse lá e falasse do amor de Deus, pessoas se converteriam. Você vai ler isso depois. Então, amado, o tema de hoje é: pare de fugir. Dá um grito bem forte aí. Nessa noite, vou parar de fugir do que Deus mandou. Dá um aplauso aí, vai ajudar. Olha, a primeira coisa que eu e você temos que entender é que quando se diz vontade de Deus, fugir não resolve. Quantas pessoas estão pensando que porque fogem do que Deus quer delas, vai resolver? Eu não sei você, mas eu tive uma experiência numa época da minha vida, eu tinha uns 16, 17 anos, e eu morava em Cruzeiro, e aí, sabe quando você está sem dinheiro e pela primeira vez você chega no lugar que você está acostumado a comprar, falou: vou pegar uns negócios aqui, e amanhã eu passo aqui e te pago? Amanhã eu passo aqui e te pago. Não, tudo bem, quando deu 20 reais, sei lá, 30 reais, e chegou no outro dia, eu estava sem o dinheiro. Aí eu passei lá e falei: eu fiquei de passar aqui hoje, mas segunda-feira eu passo aqui. Não, tudo bem, está aqui, pendurado aqui, sem problema. Chegou na segunda-feira, eu não tinha os 20 reais. Isso aí marcou muito a minha vida. Eu passei uns 10 dias, andando uns 3 quarteirões a mais. A Deus falou com alguns aqui. Eu vi que você está rindo de você mesmo. Eu passei uns 10 dias, andando 3, 4 quarteirões a mais, porque eu estava fugindo daquele lugar. Eu resolvi meu problema? Sim ou não? Sim ou não? Mas eu tive a falsa sensação que estava resolvido. O que resolveu o problema? Eu pegar 20 reais e ir lá. Falou: olha, o senhor me perdoe aí o atraso. Estava trabalhando num posto de gasolina como office boy, depois do almoço, e daí não foi do jeito que eu queria, não saiu do jeito que eu planejei, e aí até que eu tive que pedir 20 reais, 30 reais para o meu pai ir lá e pagar. Mas durante 10 dias eu fugi. Mas chegou uma hora que eu tive que ir lá. E aí quando eu fui, eu estava com 2 vergonhas. A vergonha porque estava devendo, e a vergonha porque tinha um tempo que eu já tinha comprometido de pagar. Então olha só, quanto mais a gente demorar, quanto mais a gente enrolar para fazer a vontade de Deus, mais complicado vai ficar para a gente. Jonas poderia ter ido de barco,
Jonas poderia ter ido com a passagem dele de graça, que era propósito de Deus. Mas porque ele foi para um lugar errado, ele teve que pagar a passagem dele. Tem gente pagando preço desnecessário. Só que a gente não tem como pegar a pessoa e colocar ela sentada no centro da vontade de Deus. A gente que tem filho, quem tem filho aí, sei que tem na internet, quando eles são pequenininhos, você põe eles aonde você quer. Deus, quando a gente se converte, a gente tem uma facilidade para obedecer as coisas de Deus. A gente vai orar mais, ler mais a Bíblia. Deus faz aqui uma oportunidade de você entregar uma oferta substancial, você vai. Mas com o passar do tempo, a gente vai assim, não, aquele lá não merece, aquele lá merece, aquele lá é ruim, aquele lá não prega, aquele lá não faz. Isso aqui eu não faço, aquele lá não gostei, não gostei da música, não gostei da pregação. A gente começa a decidir sob a vontade de Deus. E porque a gente começa a decidir sobre a vontade de Deus, Deus, como nos deu o livre-arbítrio, Ele vai tratando com isso. Ele deixa eu e você pegarmos o caminho que a gente quiser. Mas tem um detalhe, Ele vai fazendo de tudo para trazer a gente de volta. Em nome de Jesus, se tem alguém na internet, se tem alguém aqui que está no vento do peixe, até o final do culto, você vai ser lançado no centro do propósito de Deus para a tua vida. Você pode dar um amém aí? Você pode dar um aplauso a Jesus? Eu creio. Fugir não resolve. Ninguém foge de Deus, ninguém foge de problema. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, procurando. Problema não se resolve varrendo para debaixo do tapete. Isso é um engano. Debaixo do tapete você tem que procurar o que está escondido. Não adianta você aparentar uma beleza se você está doente. Existem doenças que são chamadas doenças silenciosas, que você não vê. Você come bem, você dorme bem, mas quando você vai ver o que aconteceu, você está condenado. Então, em nome de Jesus, fugir não resolve. Agora tem a segunda coisa, a pior fuga é aquela que passamos fugindo a vida toda. Tem gente que entra ano e sai ano fugindo. Deus está falando com ele foge. A Bíblia está dizendo para ele foge. É aquilo, ele vai ficando cauterizado. Ele não consegue mais ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Ele só ouve, ele 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 sabe, mas ele não obedece. Por quê? Porque ele vai passar a vida inteira fugindo. O Jonas, ele não dormiu o sono do cansaço, ele dormiu o sono de quem desiste. O Pedro na prisão dormiu o sono de quem estava confiando que não iria morrer naquela noite. Lembra que Pedro estava na prisão e o anjo apareceu e falou: Pedro, põe a roupa. Eu já ouvi pregadores dizer que Pedro tinha se entregado. Eu não acredito que Pedro tinha se entregado, porque nesse momento ele já tinha tido a experiência com Jesus. Ele sabia que o próprio Jesus tinha dito para ele que ele iria ver seus dias envelhecidos. E Pedro ainda era novo. Então ele estava dormindo porque ele confiava que por mais que tenha sido o decreto de morte, ele não iria morrer. Meu amado, o Jonas estava dormindo porque ele desistiu. O pau estava quebrando, ele estava fora da vontade de Deus. Como tem muitos que por estar fora da vontade de Deus, já estão acreditando no diabo. Deus não tem nada com você, Deus se esqueceu de você, Deus largou você, você fez muita coisa errada, você pisou muito na bola. Não! Porque quem está dormindo e Deus está no barco, mais cedo ou mais tarde Ele vai te acordar, mais cedo ou mais tarde Ele vai te cutucar, mais cedo ou mais tarde Ele vai te levar para o centro da vontade dEle. Aleluia! Sono de quem desiste, ou o sono de quem confia. Muitas pessoas estão fugindo tanto que cansaram. E agora não conseguem nem voltar. Eu não sei se você conhece alguém, mas é uma mensagem universal. Volte para a igreja. Volte para os cultos. Mas as pessoas fugiram tanto,
fica em casa, fica em casa, fica em casa, que eles não conseguem mais se encontrar. Eles estão com o sono da desistência. Parece que há uma campanha, eu conheço alguns pastores, e a gente conversa, e é unânime. Parece que as pessoas agora estão fugindo da casa de Deus, e são Jonas, que servem a Deus, que conhecem a Deus, que amam a Deus, mas eles não conseguindo voltar. Eles estão assim já, ó. Sabe, eu não sei se aconteceu isso com você, quando você convida alguém para ir para a igreja, ele fala assim, ó, domingo eu vou. Aí chega domingo, você está feliz da vida. Aí você liga para ele 2 horas da tarde, só para dar aquela, ó, vou te pegar aí. Aí você liga e ele não atende. Aí você liga 2h30, ele não atende. Aí você liga 3h30, ele não atende, te manda uma mensagem, olha, infelizmente eu não vou poder ir, mas domingo que vem eu vou. Está cheio de Jonas assim. Está cheio. No domingo que vem eu vou. Pastor, quinta eu estou aí. Pastor, quarta eu estou chegando. Pastor, sábado eu vou sem falta. Não, vou estar no Zoom. Mas ele não consegue, ele adormeceu. Irmão, 5 meses, 6 meses. É preocupante. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, Deus não desistiu dele. Deus não desistiu de você. Só que você pode escolher ir de barco ou ir de peixe. Você vai de barco ou vai de peixe. Mas uma coisa é certa, que você vai em nome de Jesus. Quando enfrentamos a situação, acontece 3 coisas. Você não foge, irmão. Você não foi chamado para fugir. Deus não chamou você porque você é covarde. Deus chamou você porque você é corajoso. Porque servir a Jesus tem que ser corajoso. Não, vou repetir. Servir a Jesus você tem que ser corajoso. Tem alguém que serve Jesus aqui? Você tem que ser corajoso. Se você não for corajoso, você vai mergulhar naquilo que é contrário àquilo que você aprende. E para você defender suas convicções, ainda mais num mundo tão assim relativo, que a verdade é ofensiva, o posicionamento é agressivo, desde que o posicionamento seja bíblico. Porque se o seu posicionamento for para a liberdade total, não tem problema. Mas se o seu posicionamento for bíblico, você tem que ser corajoso. Se você está chegando na faculdade, e a galera lá, tudo inflamada, você vai mergulhar nesse universo, você vai dizer, não, eu não penso assim não, hein? Eu não penso assim não. Discordo, respeito, mas discordo. Ou você vai ficar, quem sabe, para ser aceito? Não, aí você não vai fazer o papel que Deus te chamou para fazer. Aí você vai chegar na roda lá do aniversário, não tem problema nenhum, você está na festa, e é bom essa coisa prática, que o cristão está precisando ser mais prático. Ele está na festa lá e tal, que não sei o quê. O que você acha disso? Você fale o que você acha. Agora não fale o que você acha, porque aonde você está, acham outra coisa. E aí você vai e age conforme o ambiente que você está. Nós temos na Bíblia um homem chamado Paulo, que deu uma chulapada num homem chamado Pedro. Espera aí, você quando está no meio dos ímpios, você é ímpio. Você quando está no meio do povo de Deus, você é crente. Que papo é esse? Você está fugindo da vontade de Deus. Você foi colocado numa empresa, não tem nenhum crente. Claro, por isso que você está lá. Por isso que você está lá, mano. Você entrou na sala, pastor, não tem ninguém crente na minha sala. Pô, mas nem você? Porque quando o cara fala assim, pastor, interessante, 50 anos, não tem nenhum crente na minha sala. É mesmo, mas nem você tem. Porque o avivamento pode começar com um. Não, o avivamento pode começar com um. No dia da prova lá, que está todo mundo tenso, que o professor fala assim, seja na escola, na faculdade, qualquer lugar. Pessoal, silêncio, que nós vamos entregar a prova. Pois não, Paulo. Professora, a gente está apavorado com a prova. Posso orar? O pau vai quebrar sobre você. Mas tem um detalhe. Os anjos de Deus vão guardar você ali, amado. Pode ter certeza. Porque você é corajoso. Deus não vai usar covarde. Obrigado pelo seu amém. Deus não vai usar covarde. Irmão, tem uma população de 70% indo embora. E não tem a ver só com Covid, não. Tem a ver com tudo.
E para onde eles estão indo? Será que eu e você estamos fazendo a nossa parte? Será que eu e você estamos cumprindo o chamado de Deus? Porque aqui dentro, irmão, é moleza, irmão, coisa boa, ambiente agradável, música boa, som bacana, uma cadeira gostosa, um ambiente agradável. Mas aqui não é para a gente guerrear, irmão. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, eu lembro de uma época que quando entrava no culto, depois do culto reunia a intercessão ali, falava, nossa, o culto está pesado, né? Uma guerra espiritual. E eu falava assim, mas meu Deus, mas se aqui está em guerra espiritual, eu fico imaginando o meu trabalho. Se aqui está oprimido, é claro, a gente às vezes fica chateado com algum motivo, a gente entra triste, mas a atmosfera aqui não é de batalha, a de batalha é quando a gente sai. Mas o que a gente faz aqui? Aqui a gente é treinado, e depois que a gente é treinado, a gente é enviado. Quem está aqui para dar um amém aí, diga glória a Deus, aleluia. Não fuja, Deus não te chamou para fugir. Por que alguns fogem? Por desobediência, por não concordar, por não entender, por influências. E para onde muitos fogem? A maioria que foge de Deus vai para lugares sem Deus. Você não consegue fugir de Deus para a igreja. Eu vou fugir de Deus, vou para um aprisco hoje. Tem lógica? Eu vou fugir de Deus hoje. Hoje eu passo o dia inteiro na igreja. Tem lógica? Eu vou fugir de Deus. Quer saber? Eu vou assistir uma mensagem do apóstolo Paulo. Vou assistir aqui. Eu vou fugir de Deus assim? Não, eu vou fugir de Deus é ir para onde Deus não está. Você não foge de Deus indo para Deus. Você foge de Deus indo para onde Deus não está. Quem está entendendo, diga amém. É para lá que as pessoas fogem. Como se Deus não soubesse o que faz. Como se Deus fosse desistir da sua chamada. Aquela tempestade nunca foi para matar Jonas. Aquela tempestade era para dizer para Jonas, tem alguma coisa errada. Aquela tempestade nunca foi para destruir aqueles marinheiros nem aqueles barcos. Apesar de que, se eu sair fora da vontade de Deus, eu comprometo a minha família. Quando um homem sai da vontade de Deus, principalmente o homem, quando um homem sai da vontade de Deus, ele compromete toda a sua casa. Quando uma mulher sai da vontade de Deus, nem sempre vai comprometer toda a sua casa. Porque quando um homem chamado Davi saiu fora da vontade de Deus, ele comprometeu toda a geração dele. Preste atenção nisso. Jezabel saiu fora da vontade de Deus e ninguém ouve falar. Só ouve falar mal. O homem, quando ele sai da vontade de Deus, a mulher tem que ser de oração mesmo. Os filhos têm que estar agarrados com Deus, porque se o homem saiu, a mulher fraquejou e os filhos descambou, meu amado, é feio. Então ali o Jonas, ele comprometeu a vida de estranhos. Agora o que dirá a vida dos de casa? Isso é muito sério, você marido, você que está na internet aí. É uma luta você ter ido. Por exemplo, quem foi para a casa de Deus primeiro foi minha mulher. 1 ano e meio ela foi na casa de Deus. E eu não. Depois de 1 ano e meio eu fui. E aí eu digo isso aqui para você para edificar a sua fé. Eu nunca desviei. Errar? Errei. Eu nunca desviei. Eu nunca me afastei dos caminhos. Eu nunca precisei que ninguém fosse me buscar fora do centro da vontade de Deus. Eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor. Eu estou dizendo isso porque é possível. Porque há uma cultura que parece que quem converteu sem experimentar o mundo, ele tem que ir lá se sujar. Aí ele se suja para depois dar testemunho do que eles prometeu. Isso é conversa de Satanás, amado. E tem um monte de gente que engole. Tem alguém aí, não? Amado, isso são mantras satânicos, levando uma pessoa para o abismo, para as tempestades. Eu gostaria de ter nascido, né? A gente fala assim, você nasceu num berço evangélico? Não, eu nasci num berço comum mesmo. Você nasceu na igreja? Não, eu nasci no hospital, foi na maternidade, normal. É uma maneira de falar, mas presta atenção, eu gostaria de não ter vivido muitas coisas. Eu não tenho como voltar no meu passado.
Mas eu fico impressionado como aqueles que nasceram debaixo da bênção de Deus e têm comichões nos ouvidos para experimentar a comida do diabo. Como se comer do diabo fosse fácil parar de comer. Fácil parar de comer é quem serve a Deus. Fácil para deixar de servir é quem serve a Deus. Não, é isso mesmo. Fácil para deixar de frequentar os ambientes é quem frequenta ambiente de Deus. Porque ambientes de Satanás não é fácil largar não. Comidas de Satanás não é fácil largar não. Desejos do diabo não é fácil largar não, meu amado. Quem sabe tem pessoas aí, eles estão experimentando as iguarias que deveriam rejeitar. E isso aí pode não causar hoje, porque Deus é longânimo, mas amanhã pode vir toda uma tempestade para trazer de volta. Para que isso? Por que as pessoas abandonam Deus? Porque abandonar Deus é fácil. Difícil é abandonar o diabo, amado. Guarde isso para o resto da tua vida. Fugir de Deus é moleza. Difícil é fugir do diabo. Por que uma pessoa luta para largar o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da pornografia? Por quê? E por que para largar a Deus, qualquer escândalo na internet de alguém cristão, você fala, não quero mais saber de igreja, estou desanimado com a igreja. Porque Deus é livre. Ele não leva ninguém. Você já viu alguém assim? Ai, o que foi que você está tremendo? Vou voltar a ler a Bíblia. Você já viu? Você já viu casa de recuperação para crentes que tem muito de Deus? Você já viu? Você já viu casa de recuperação para quem ama muito a Deus? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Meu amado, hoje é dia de voltar para o centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Hoje Deus está chamando os Jonas do século 21. Posso ouvir um amém aí ou não? Você pode dar um aplauso a ele aí, porque ele não vai desistir. Ele não vai. Ele não vai desistir, irmão. Ele não vai. Às vezes pensamos que Deus vai mudar. Não vai. Samuel vai ungir um novo rei, Davi. O menino de 17 anos. Com 17 anos o menino é ungido rei. Ele estava pronto? Não. Mas ele continuou no centro da vontade de Deus. Você pode não estar pronto hoje para o que Deus te chamou. Mas você não vai fugir porque não está pronto. Você vai caminhar naquilo que Deus te chamou para que Ele te prepare. Durou 13 para 17 anos. Uns dizem 13, 15, 17. Entre o dia que ele recebeu a unção e o dia que ele recebeu a coroa. Então entre a unção e a coroa tem um processo. Diga, entre a unção e a coroa tem um processo. Deus tem seus caminhos, diga, Deus tem seus caminhos. Só Deus poderia colocar um peixe para levar um profeta desobediente. Jonas capítulo 2, coloca aí para mim. Jonas capítulo 2, versículo 1. Nós estamos vivendo um tempo, amado, que quanto mais você encarar, mais rápido chega a sua vitória. Quanto mais você fugir, mais rápido chega a tempestade. Então o que você quer que chegue rápido? A sua vitória ou a sua tempestade? Quem quer a tempestade? Quem quer a vitória? Aí, dá mais um aplauso aí, boa. É quanto mais rápido. Jonas capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou, amado. No meio da tempestade, Jonas não orou. Mas dentro do peixe, meu amado, Deus é bom demais. Se não funcionar uma coisa, Ele vai colocar outra, até nós buscarmos a Ele e dizer, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Continua o texto, Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e o seu Deus e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro.
e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo. Diga de novo. Diga de novo. De novo. Olharei de novo para o seu santo templo. Amado, não tem ninguém que não possa olhar de novo. Diga, não tem ninguém, no pior momento, na mais fuga possível, que não possa olhar de novo. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não estou fazendo apologia a você errar e clamar a Deus. Eu estou fazendo a apologia que, se você de todo o seu coração entregar-se a Ele, clamar a Ele, não interessa onde você esteja. Você pode estar dentro do túmulo, porque tinha um homem chamado Lázaro dentro do túmulo, mas que não tinha cumprido a vontade de Deus, tinha cumprido a vontade da enfermidade, mas não tinha cumprido a vontade de Deus. Deus disse: Lázaro, vem para fora. Acabou. Talvez hoje você esteja como um Lázaro. Você não está no túmulo, você não está na cova, você não está no caixão, mas você está morto espiritualmente. As coisas de Deus não mexem mais com o seu interior. As coisas de Deus não brilham mais os seus olhos. Falar de vir à tarde para uma oração, mesmo você podendo, você não vem. Assistir uma pregação segunda, 5 horas da tarde, mesmo você podendo, você não tem mais aquele calor. Eu quero dizer para você, não interessa se você esteja assim, hoje Deus pode trazer vida para você. Mas você tem que clamar. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Coloca aí, Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Agora que todo mundo conhece, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Você pode pensar uma coisa, mas Deus tem outros caminhos. Você pode pensar muitas coisas, mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Tem alguém aqui ou não? Amado, não interessa como você esteja hoje. Se você está bem, se você está no caminho, amém. Mas se você não está, se você está ligado por um fiozinho de cabelo, até no online. Quantas pessoas, eu ouvi o pastor Elias falando a verdade, o diabo não quer você no online, o diabo não quer você no presencial, e agora a gente tem 2 problemas para ele, porque tem o problema do presencial, que o diabo faz de tudo para você não vir, e agora tem o problema do online. Agora, ao invés de nós dificultarmos o diabo, tem muitos que estão facilitando, porque por enquanto não está podendo ir, né? Então, a hora que puder, né, a gente vai. Vamos dificultar, amém, amado? Vamos dificultar e não facilitar. Preste atenção, quando fugimos daquilo que Deus quer, a gente perde tempo, a gente perde identidade, a gente é açoitado pela nossa consciência. Você viu o que Jonas falou? Dentro de mim eu estava remoído, dentro de mim eu estava perdidinho. Ah, meu amado, como é que é aquela música? Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou? Quem já andou com Deus? Poxa. Sabe uma pessoa assim maravilhosa, que você tem relacionamento com ela, e você perde. Você imagina Deus.
Eu fico vendo, tem pessoas, não, mas eu tenho meu relacionamento com Deus. No fundo, toda fuga tem, na sua realidade, uma dívida na alma. Toda fuga. Quando eu ouvi alguns determinados assuntos, eu fugia dele. Por quê? Porque tinha uma dívida na minha alma daquele assunto. Conforme você trata as suas dívidas na alma, aqueles assuntos. Eu já fui em eventos e pregações que eu ouvi coisas que eu estava precisando ouvir aquilo. Mas eu queria fugir daquilo dali. Dá vontade até de falar assim, acho que eu vou no banheiro. Porque aquilo dali está te açoitando. Mas está te açoitando por quê? Porque aquilo ali precisa ser expurgado da sua vida. A coisa mais maravilhosa que tem é quando a gente ouve uma palavra e nos impulsiona. Amém? Mas mais maravilhoso ainda é quando a gente ouve uma palavra e ainda consegue estar sensível para reconhecer que Deus está nos corrigindo. O duro é quando uma pessoa está ouvindo a correção de Deus, mas ela não entende mais. Para terminar aqui, pastor, ainda bem que eu não fujo de nada, só dos riscos. Amado, viver com Deus é um risco. Quando os discípulos foram convidados por Jesus para andar com ele, ele falou, olha, eu vou avisar uma coisa para vocês. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que eu garanto para vocês é o que eu comer, vocês comem, onde eu dormir, vocês dormem, e o que eu vestir, vocês vestem. Pedro larga um barco cheio, um cobrador de impostos larga um salário alto. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Nem sempre o centro da vontade de Deus vai suprir do jeito que você gostaria. Às vezes nós temos a sensação que porque estamos no centro da vontade de Deus, vai ser assim um negócio extraordinário. Não. Você não vê isso na Bíblia. Você não encontra isso na Bíblia. Você não lê sobre isso dos homens e mulheres que se entregaram a Deus. Mas eu não estou falando isso para colocar medo em você. Eu estou falando isso para empoderar você, que pode ser que em algum momento da tua vida, algumas coisas lhe falte, mesmo estando no centro da vontade de Deus. Porque quem está no centro da vontade de Deus, tem a garantia dele não faltar. Não, você não entendeu. Estar no centro da vontade de Deus tem a garantia dele não faltar. Agora, pasme, você estar fora da vontade de Deus, você pode ter tudo e não tê-lo. Então, o pior dia da sua vida com Deus nem se compara com o melhor dia da sua vida sem Deus. Você está entendendo isso ou não? O seu melhor dia sem Deus nem se compara com o seu pior dia com Deus. Porque tem a hora que você pensa que as coisas resolvem. Não resolve. Não resolve. Esse dia passamos um momento em casa complicadíssimo. Minha irmã, filha dela, minha sobrinha, grávida, uma série de problemas, ficou sem visão. 22 anos, 1 ano de casada, nem 1 ano, grávida, problema de pressão, deu um negócio, e ela me liga chorando, fazia tempo até que eu não ficava tão assim, falei, meu Deus do céu. Eu falei, Ana Célia, mas não tem alguma cirurgia, não tem alguma coisa? Paulo Henrique, não, só um milagre. Mas não tem nada, não dá para fazer um exame, não dá para pagar uma cirurgia, nada. Irmão, ela não é, mas ela podia ser trilionária. Ela podia ser a mulher mais rica do mundo. Do mundo. Mas nessa hora, eu ouvi ela dizer algo que faz muito tempo, e ela pode assistir que não tem problema nenhum. Eu orei chorando, clamando a Deus pela vida da minha filha. Ah, meu amado.
Se Deus não poupou o Filho dele para nos salvar, você pode ter certeza, se Ele precisar fazer alguma coisa com a gente para nos salvar, Ele faz, porque Ele ama. Ele ama, dá um aplauso, Ele ama. Ele ama. Ele ama. Cuidado em querer compensar. Eu fui ver quando a Bíblia fala sobre aquilo que Jonas fala. Eu sirvo a Deus, sou hebreu. Tem um autor que diz que Jonas estava superficial. Esses comentários de enciclopédia, o autor diz: Jonas estava superficial com a sua fé. Pessoas que vão se afastando de Deus, do centro da vontade de Deus, vão se tornando superficiais. Deus te chamou para ser profundo. Hoje você está com a aguinha na canela. Amanhã você tem que estar com a aguinha no joelho. Depois da manhã com a aguinha na cintura. Depois da manhã com a aguinha no queixo. Depois da manhã você mergulha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu amado, você não pode estar a vida inteira com a aguinha no joelho, nem a vida inteira com a aguinha na canela. A vida inteira só frequentando. Tá bom? Tá, mas você podia estar bem mais. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu termino aqui para a gente orar. Precisamos voltar para Deus. Mas como voltar? Como que eu volto? Primeira coisa, pare onde você está. Esse é o primeiro. Pare onde você está. Tire as desculpas. Segunda coisa, aceite o que Deus diz. Aceite. Ele não vai mudar o que disse porque a gente não quer fazer o que Ele manda. Terceiro, desista de si mesmo. Desista de si mesmo. Jonas precisou desistir dele mesmo. Nós estamos vivendo um tempo que está todo mundo dizendo que nós temos que ser nós mesmos. Amém. Que nós temos que ter a nossa liberdade. Glória a Deus. Mas desde que isso não fira o que a Bíblia diz. Estamos reformulando uma documentação da igreja que é muito antiga. E eu perguntei para o contador: eu queria saber se eu posso isso, se eu posso isso. Ele falou: me dá tudo que você quer, que o que você quiser, que não fira com a Constituição, pode ser colocado. Agora, se você quiser alguma coisa que é contrária à Constituição, aí não pode. Assim é a nossa vida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quem está entendendo aí? Tem gente que foge para fazer o que não convém. A Bíblia fala, vocês têm que fugir da aparência do mal. A Bíblia fala, vocês têm que fugir das paixões da carne. Mas a Bíblia não fala para você fugir da vontade de Deus, porque da vontade de Deus, aonde você estiver, Ele vai lá te alcançar. Você está entendendo ou não? Quantas pessoas já se converteram, estando em lugares, mas ouviram a voz de Deus? É como esses caras aqui, irmão, pelo amor de Deus. Cara, peraí, o que você fez? O que você fez? Eu tenho um amigo que ele contou que ele foi num baile de carnaval, lá atrás, ele estava indo na igreja. E chegou lá, ele encontrou com um irmão da igreja no baile de carnaval. Eu não vou falar o nome dele, porque ele assiste a gente, ele sabe quem é. Ele na igreja, ele foi num baile de carnaval. E lá ele encontrou com outro da igreja num baile de carnaval. Pasme. Ele chega, fica sem graça. O que já está na igreja, não fica. E chega lá e fala assim: cara, e aí? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que você também está fazendo aqui? Eu falei, mas eu estou desviado, você não. Você trata a mão de voltar para a igreja. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Eu estou desviado, você não. Aqui não é o seu lugar. É isso que os homens disseram. Cara, peraí, cara, o que é isso, cara? O que você está fazendo? Quem está entendendo? Termina essa história em Jonas capítulo 3, versículo 1. Jonas
capítulo 3, versículo 1. Olha como que termina a história. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu. Diga: Jonas obedeceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas passou 3 dias no vento do peixe. Agora ele está passando 3 dias fazendo a vontade de Deus. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. O que está dizendo? Desde o mendigo até o rei, todo mundo se converteu. Sabe por quê? Porque Jonas voltou para o centro da vontade de Deus. Eu termino aqui. Você já viu como que é traumático para um cristão novo convertido ver uma pessoa se afastar do caminho? Você já parou para pensar como é decepcionante para aquele jovem, para aquele homem, para aquela mulher que começou a caminhar com Deus e ele vê uma pessoa que era da igreja 2 anos, 4 anos, 5 anos fora? Olha, amado, em nome de Jesus, Jesus disse assim: é necessário que venham os escândalos, é necessário que pastores sejam presos, é necessário que cristãos abandonem a fé, na Bíblia é necessário. Mas ele termina dizendo: mas ai daquele de onde vier o escândalo. Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi a graça de Deus em pessoa. Foi Pedro. Então, peraí. Porque eu vou ser um instrumento para enfraquecer o outro? Tem pessoas que estão lutando com o casamento. Aí vê um casal 10, 15 anos na igreja, divorciou. Ele fala assim: pô, se ele tem 10, 15 anos na igreja, eu que estou há 3 anos, quer saber? Se uma pessoa recebe aqui um convite: olha, amanhã nós temos culto de oração, nós temos um evento amanhã, sei lá. E aí ele fala assim: uau, eu vou vir amanhã aqui orar. E ele chega amanhã para orar, e aí ele vê muitos que estão aqui hoje. Ele não vê. Ele fala assim: acho que não é preciso vir, né? Porque se eles estão há mais tempo, não vieram, por que eu vou ter que vir? E aí os maus exemplos vão replicando. Eu não estou falando que você vai poder participar de tudo, mas eu estou dizendo: será que não tem alguma coisa que pode melhorar na tua vida? Será que amanhã você não pode chegar no seu trabalho, se você está trabalhando no local, fazer uma oração de cabeça baixa? Pegar a sua Bíblia e ler um capítulo de Provérbios, para que alguém chegue do seu lado e fale: o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Coisa interessante, estou lendo Provérbios aqui e a Bíblia fala sobre isso. Seja um Jonas, não que foge, mas que prega, e o pecador se arrepende, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso, ficar de pé? Hoje é domingo, amado. Você foi empoderado, você não está no ventre do peixe, você está na arca de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você foi cheio da palavra de Deus. Posso ouvir um aleluia? Mas amanhã tem um ninivita te esperando. Amanhã tem um local de trabalho te esperando. Amanhã, não sei, para alguns, tem uma escola te esperando. E você só vai falar o que Deus colocar na sua boca. Jonas disse: mas e agora, o que eu faço? Você vai anunciar o que eu te mandar falar. Quem está entendendo? Deus conta com a tua vida. Deus conta com você. Há uma cidade a ser ganha por Jesus. E olha,
há um povo que já é de Deus e que nós vamos precisar fazer, e eu vou lançar domingo que vem, a campanha da ovelha perdida. Há um povo aí fora do nosso ministério, você talvez seja de outro ministério que está pela internet, você não consegue voltar para o aprisco. Não é a vacina que vai fazer você voltar, não é a cura da enfermidade, é quanto antes você voltar. É quanto antes você voltar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abre a sua mão, abre. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser um farol, aquele que dá uma direção em meio ao mar escuro. Você é essa pessoa. Deus escolheu você. Hoje você veio aqui para receber uma tarefa, para receber um comando, para receber uma palavra e colocar em prática com a tua vida. Você não veio aqui hoje para sair daqui emocionado, você veio aqui hoje para sair daqui empoderado, para cumprir um chamado, que está lá 2000 anos atrás, ide por todo mundo. Deus te chamou para isso. Você não precisa fugir para Ele te encontrar e te trazer. Você pode obedecer em nome de Jesus. Orabaxeri andarabassuri cantarabas. Marabassori andarabaxê, Pai, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu profetizo na vida dos Jonas que estão longe de Ti, que podem até estar cumprindo um papel na internet, que podem estar até cumprindo um papel no presencial, mas hoje eles vão entrar num nível de relacionamento, de obediência, num nível de amadurecimento espiritual, porque te obedecer tem a ver com amadurecimento espiritual, tem a ver com caráter cristão, tem a ver com confiança no Senhor. Pai, em nome de Jesus eu profetizo. Pai, se tem pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor, são os Jonas que não te conhecem, que estão desistindo da vida, que estão desistindo do casamento, que estão desistindo do negócio. Pai, em nome de Jesus, cessa esse espírito maligno, e que eles recebam o Espírito do Senhor, sejam cheios da Tua graça, cheios da Tua glória, cheios do Teu amor. Toda a cadeia caia por terra em nome de Jesus. Orabassori andarabaxê. Eu creio, os peixes de Deus estão agindo em nosso favor, para a glória de Deus Pai. Orabaxeri andarabassori andarabas. Ei, Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que o peixe vai pular no barco, tem pessoas que o peixe vai pular na rede, mas tem pessoas que o peixe vai carregar. O peixe vai carregar, porque peixe que pula na rede é para prosperar, mas peixe que carrega profeta é para entrar no centro da vontade. Aleluia!